do 9º ano. Como é que vocês estão, pessoal? Todos bem? Então, hoje a gente vai começar a unidade 3 com o tema The Power of Communication. A gente está aí na página 3, pessoal. A gente já começa aqui a nossa aula eu questionando vocês sobre isso. Então, qual é a diferença aí que a gente tem nos meios de comunicação de hoje em dia? Então, há um curto período de tempo atrás, a gente sabe que a gente tinha, geralmente as comunicações elas eram impressas ou pela televisão. Atualmente a gente tem we have a revolution on communication. So, nowadays we have, for example, two kinds of newspaper. A gente tem o printed version, que é essa aqui, e a gente tem a online version. Então hoje a gente já percebe aí que a gente tem uma certa revolução aí, né, nos meios de comunicação. Então eu queria saber de vocês, vão pensando aí quais seriam as diferenças entre os newspapers, né, printable, que são esses aqui, e o newspaper que é online. Já vai pensando aí, para daqui a pouco a gente conversar um pouquinho. E magazines, né? Então, o que seria newspaper mesmo? Newspaper é jornal, né? Então a gente tem o jornal impresso e a gente tem o jornal online, né? Vamos pensar aqui no Brasil, qual seria um jornal impresso que a gente tem, né, aqui no nosso Amazonas? E um jornal online, qual seria? Hoje em dia a gente já percebe, né, pessoal, que geralmente os jornais que são impressos também têm a sua versão online. E o que vocês acham que muda entre eles? E de magazines? Né? O que a gente consegue ver de diferença aí dos magazines? Nessa aqui, ó. Aqui a gente tem as printable magazines também. E aqui uma online magazine, né? Então, qual seria também a diferença entre elas? Vocês conseguem ter uma ideia? O que muda de uma para outra? Me diz aí. E nas news, né? Então aqui, ó, a gente tem as news como sendo de televisão, tá vendo? Né, eu trouxe aqui um dos âncoras da CNN americana, coloquei aqui a imagem pra gente dele, né? Então, qual seria a diferença que a gente tem de uma news que a gente assiste na televisão, né, nos canais de TV, como a Globo, a Record, o SBT, e das news que a gente assiste aqui, ó, no celular? O que a gente pode ter de diferença? Vocês conseguem imaginar? Pessoal, como eu estava falando, né? Qual é a diferença aí que a gente tem entre esses dois meios? Hoje em dia, os meios digitais e os meios analógicos, né, de comunicação. Então, a gente está falando justamente disso nessa unidade, o poder da comunicação, the power of communication. E qual é a diferença entre newspaper the printed one, e o online one? What is the difference? And about magazines, what is the difference between the printed magazine and the online magazine? Can you imagine? Tell me, can you imagine? And about the news, can you imagine? Do you have any idea what's the difference between them? Let's take a look at the similarities and the differences. So, on newspaper, on the online version, que é essa aqui, né, is updated more often than the printed one. Então, o que a gente consegue ver? Né? O que a gente percebe? A versão online aqui do newspaper, ela é atualizada mais rápido do que a versão impressa, né? Porque se de repente a gente tem uma notícia, if we have any news that has an update, né, que tem um update, uma atualização, basta a gente entrar no site, o jornalista entra no site, digita lá a atualização e pronto, a atualização foi, né? Já é diferente do newspaper, que a gente só consegue às vezes lançar a atualização da notícia na versão seguinte, né? Na versão da tarde ou no dia seguinte, a atualização da notícia. Ou seja, a gente consegue perceber que na versão online, perdão, a gente tem uma notícia muito mais rápida, atualizada. E a da Magazine? Então, aqui é da Magazine,
que geralmente é uma outra escrita, ela não traz tanta notícia, ela traz algumas outras informações, qual seria a diferença? Enquanto nessa daqui, ó, que é a Printed Magazine, we flip the pages, ou seja, a gente pega as páginas e vai virando, né, vai folheando, na online a gente vai ter a entrada dela, né, ali é a página inicial, e nós vamos clicando nas notícias que nós queremos ler, que é justamente isso que está falando aqui, ó. On the printed magazines, you flip the pages, ou seja, a gente folheia as páginas. On the online version, you just need to click on the links. Então, como eu disse, basta a gente clicar. Tem lá uma notícia que a gente quer ver, sei lá, pensando no futebol. Rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, como foi? Então a gente vai lá, clica e tem todas as informações. Então também a dinamicidade, né? É algo muito mais dinâmico. E qual seria então a diferença, né? E as similaridades das notícias, dos jornais, dos telejornais? On the TV, the transmission is scheduled. The online version can be watched anytime. Então vamos lá. Bom, a similaridade que a gente tem não está aí. Both inform. Então as duas vão informar a gente, não é? E a diferença qual seria? Enquanto na televisão, né, a gente precisa estar ali naquele horário na frente da televisão para assistir as notícias, para assistir ao jornal, pelo celular, por um serviço de streaming, né, a gente não precisa ficar na frente da televisão para assistir. A gente pode fazer o quê? A gente pode assistir mais tarde e fora isso a gente também pode pausar, não é? Então, essa seria uma grande diferença entre os dois meios de comunicação que nós temos, pessoal. Olha que legal, pessoal. Isso aí foi justamente o que nós acabamos de ver aqui, ó, na atividade lá da página 3, atividade 1, Organize your ideas. The question is, what are the similarities and differences between these types of media? How different are the online versions, né? Então essas três aqui, ó, the online versions from the traditional ones. Compare them. E aí foi isso. Então aquelas três respostazinhas que a gente viu lá no slide, vocês vão copiar aqui. A do newspaper vocês copiam nessa linha, a da magazine vocês copiam nessa linha e a do telejornal vocês copiam nessas linhas aqui de baixo, tudo bem? Aí agora a gente continua aqui, eu pergunto de vocês. Eu queria que vocês se imaginassem agora, né, que você, como repórteres, então a gente vai fazer aquela brincadeira, repórter por um dia, né? Então, se vocês fossem repórteres por um dia, what subjects would you like to investigate? Eu vou ser repórter por um dia, então eu quero fazer uma reportagem sobre tal assunto. Me diz aí o assunto que vocês querem falar, né? Qual é o assunto que vocês querem investigar? E aí, aproveitando nisso, porque quando a gente pensa no repórter, onde é que ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar em um jornal impresso, não é? Ou seja, a gente vai ler, we are going to read the news. Ele pode trabalhar numa televisão, não é? E aí, trabalhando numa televisão, we are going to watch the news, ok? Ou, agora é algo que é muito novo, os podcasts. E aí, o podcast, we are going to hear the news. Tudo bem? Então, é isso que a letra B aí da questão 2 está perguntando. Would you like your audience to read, to hear, or to watch your news? Como é que vocês gostariam que a audiência de vocês participasse da transmissão de vocês? Lendo, ouvindo ou assistindo vocês? Me digam aí, anota aí a resposta de vocês para mim, tá bom? E a letra C? Would you prefer to publish your news on traditional media or online? Então, vocês vão preferir usar quais tipos de mídia? A tradicional? As impressas, né? Como os newspapers e as magazines? Ou a televisão? Né? Essas três aqui que são as tradicionais.
Ou então, pessoal, vocês preferem publicar as notícias de vocês nos meus online, no jornal, na versão online do jornal, na versão online da magazine, que a gente chama de e-zine, ou né, num canal do YouTube, por exemplo, que deixa lá gravadas as notícias, ou de repente até nesses canais de streamings que as emissoras de televisão têm. Então, como é que vocês gostariam? Me digam e me digam por quê, tá bom? Aí vocês vão responder essas três aqui numa folhinha de papel para mim, por favor. Do you know media, the radio stations, television stations, and newspapers through which information is communicated to the public. People who work as news reporters, publishers and broadcasters, members of the media. Então aqui a gente tem a definição de mídia. O que é mídia? São as estações de rádio, de televisão e os jornais. Né? É qualquer lugar por onde a mídia, por onde a informação é comunicada ao público, né? E as pessoas que trabalham como repórteres de notícias, publicitários, né? Que são essas pessoas que ficam fazendo as publicações, nas revistas, as revistas e tudo mais. E os broadcasters, né? Que são essas pessoas que ficam aqui na frente, ó. Né? Eles são chamados todos de membros da mídia. Né? Então isso é a definição que está lá no Learner's Dictionary, tá bom? No Learner's Dictionary. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui no nosso livro, pessoal, nós temos o Check It Out, né? Então, a primeira logo aí é Read the following questions. Então, vamos ler essas perguntas. Then, share your ideas with your classmates and the teacher. Então, we are going to share this information, okay? These ideas. Letter A. Do you ever read print or digital newspapers? If so, which ones? Então aqui vocês vão anotar a resposta de vocês no caderno e eu quero que vocês me digam. Do you ever read print or digital newspapers? Em algum momento vocês costumam ler, né, os newspapers, quer sejam os printed ones, os impressos, aqueles que a gente costuma comprar na banca de revistas, no sinal, ou a versão digital que nós acessamos o site para ler? If so, então if yes, né, se sim, which ones? Quais são esses que vocês costumam assistir, né? Ou, perdão, que vocês costumam ler? Tudo bem? A letra B. Can you name any famous newspapers? Então vocês conseguem me dizer o nome de algum newspaper aí que seja famoso? Né? Me diz aí o nome dele. E a letra C. What sections are there in these publications? What subjects do they cover? Então, nesse newspaper aqui que vocês me disseram que é o famous newspaper que vocês me falaram o nome, quais são as seções que tem dentro dele? Me digam aí. E quais os assuntos, né, que esse jornal ele vai cobrir? Ele é um jornal mais de fofoca, né? Ou não, ele é um jornal mais sério? O que vocês acham? Me digam aí. Beleza, pessoal. Agora aqui na segunda questão a gente tem assim, match the parts of a newspaper with the corresponding images. Então nós temos aqui essa atividade ainda na página 4, não é? Que nos traz justamente aí algumas imagens, tá? Dos newspapers, estão vendo? E aí eu quero que vocês coloquem essas letrinhas aqui nas imagens correspondentes, né? Então a letra A aqui é headlines. Let's repeat. Headlines. A letter B é crosswords. Repeat, crosswords. Letter C, front page. Repeat, front page. Letter D, a gente tem classifieds. Repeat, classifieds. Letter E, sections. Repeat, sections. E letter F, we have article. Repeat, article. Very good. Continuando aqui, pessoal. Bom, pessoal, então a gente acabou de ver, eu acabei de mostrar para vocês
aqueles vocabulários, nós lemos, vocês já devem ter feito a correspondência, se não fizeram, vão fazer. Vamos ver agora o que significa cada uma daquelas palavras. Então, nós temos aqui o check it out. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, headlines. Headlines são justamente essa partezinha aqui, ó, maior, né? São as manchetes, como a gente fala em português. Então, aqui a gente tem aqui, ó, economic growth, economic crisis, investments in new sectors, financial growth. Né? Então, são essas partes maiores do texto, as headlines, tudo bem? Falando de headlines, então, qual daquelas imagens lá vocês acham que parece com as headlines? Me digam. Anota aí. Depois a gente vai ver como fica a sequência no final, tá bom? Crosswords. Bom, eu nem preciso escrever o nome, né? Já tá aí. O que são os crosswords? A gente tem crosswords no jornal? O que vocês acham? Do we have crosswords on the newspaper? No printed version, pelo menos, né? Eu lembro que tem. Tem sempre uma seção lá que vem falando que tem a palavrinha cruzada pra gente fazer, né? Então, crosswords. E essa parte aqui, ó, é a front page. Se a gente assiste qualquer filme americano, sempre vai ter aquela festa. Não, vai para a primeira página, não é? Então, é justamente essa página aqui da frente que dá as maiores notícias. As notícias que são os furos de reportagem. E aí a gente tem os classifieds, não é? Que é justamente onde ficam os anúncios dentro do jornal. Então aqui a gente tem, ó, for rent, apartments, a parte automotiva, né? Alguma coisa for sale aqui, o que está sendo vendido, uma continuação dos automotivos, né? Serviços que a gente pode contratar. Então tem bastante coisas aí nos classifieds. E aí os classifieds, né? Eles são sections dos newspapers. Então algumas outras sections que a gente tem, ó, culture, sports, finance and news. Ou seja, a gente já consegue ver que o newspaper, ele não nos traz apenas notícias, né? Ele também vai nos trazer outras informações. Tudo bem? E aí, por fim, nós temos o article. Que o article é uma daquelas notícias escrita por algum jornalista. Então aqui a gente tem OB of Honor, que é uma medalha, né? From Queen for Professor. Então, é uma informação, essa professora aqui, né, ela recebeu da Rainha Elizabeth uma medalha de honra. Né? E aí quem deu essa medalha de honra, como eu disse, foi a Rainha Elizabeth. Ou seja, mais uma informação que a gente tem aí. Né? Bem interessante. Agora a gente vai voltar lá para o livro para nós vermos naquela atividade 2 como ficou a ordem. Tudo bem? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente voltou aqui, ó. Então nós temos, né, todas essas imagens aqui que são as imagens lá do livro. Deixa eu selecionar aqui uma corzinha nova, ok, pronto. Então, vamos dar uma olhada. Essa primeira aqui, que é a maior, né? Parece ser a página inteira aqui que nós estamos analisando. O que ela seria? Essa aqui, ó. Vou até marcar aqui com 2 pontinhos laranjados. O que ela seria? Bom, eu penso que ela seria a front page, não é? Porque, ó, The Daily Journal tem o nome do jornal, Congress Passes Bill, então, opa, tem uma informação, né? Tem a manchete, a notícia mais importante desse jornal, né? E aí outras informaçõezinhas aqui resumidas que a gente vai conseguir ver nas páginas seguintes. Então, esse aqui, ó, é a letra C, tá bom? Letter C, front page. E esse aqui, olha justamente o que tem aqui, Jobs, Employment Opportunity. Qual é mesmo a seção que a gente vê os Jobs, que a gente vai ver os Employment Opportunities? É o Classifieds, né? O Classifieds a gente tem aí a letter D. Então eu vou mudar aqui a cor, tá bom? Deixa eu colocar aqui uma outra corzinha. Eu vou colocar um amarelo. E aí, ó, esse de amarelinho aqui é a letra D, tá bom? Classifieds. Continuando aqui, nós temos esse outro, ó. Esse outro aqui que eu vou colocar de vermelho. Então agora a gente vai para o vermelho. Né? Qual é esse aqui, pessoal? O que vocês acham que é esse aqui? Ó, Proofits, um monte de letras, tudinho.
Poxa, professor, tá difícil, eu não tô conseguindo ver. Vamos fazer uma outra técnica então agora? Vamos por exclusão. Então, a gente deixa esse aqui, a gente vai fazer o vermelho uma outra atividade aqui. Esse aqui tá legal. Tem um lápis, tem um monte de quadrinho aqui. Ah, esse aqui é aquele joguinho. Como é mesmo o nome do jogo? Sim. Crosswords. Isso, aqui são os crosswords. Então agora eu vou tirar o vermelho daqui, eu vou colocar o azul. Pronto. E esse aqui? Esse outro maior aqui, o que nós temos? Economic, Record, Business, Banks Gain Investors, Low Risk. São várias headlines. Então esse azulzinho aqui é a letra A, tá bom? E aí tá faltando esse aqui da BBC e esse outro aqui. E aí também tá faltando pra gente o article e as sections. Então tá faltando a letra E e a letra F pra gente. Letra E, letra F. Então, bom, esse aqui é do online version, mas a gente também tem isso aqui no printable version, ok? Então, já sei, esse aqui são as sections, não é? Porque olha aqui o que a gente tem. A gente tem, ó, várias seçõezinhas aqui, tá vendo? A gente tem várias partes do jornal aqui. Então, esse aqui são as sections. Legal. Então, só sobrou para cá o article, que eu vou colocar de preto. Então, aqui nós temos o article. Legal, pessoal. Então, a gente viu aí mais um pouquinho. Legal, pessoal. Então, nós já vimos aí a página 3, esse iniciozinho da página 3, atividade 2 e atividade 1, não é? Agora, o que a gente vai fazer? Nós temos mais uma aqui. A gente tem, ó, discuss the sentences below with a partner, ok? In your opinion, are they true or false? Então, a gente tem aí, ó, newspapers are only about politics, business, disasters and accidents. Então essa frase aqui ela tá falando pra gente que jornais, eles só vão falar de politics, business, disasters and accidents. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Marca aí pra mim. Letter B. News articles tend to be impartial, direct and non-personal. E aí, verdadeiro ou falso? True or false? Os jornais, né, os artigos jornalísticos, eles têm a tendência, olha aqui o tend, né? O tend tem a tendência de serem imparciais, diretos e impessoais. O que vocês acham? Ah, professor, mas eu já vi o jornalista emitir opinião. Tudo bem, mas a gente está perguntando aqui na maioria dos casos, tudo bem? Letter C. The front page presents the main headlines. Então, o que vocês acham? True or false? The front page, presents the main headlines. Então, na página principal, na primeira página, a gente vai ter as principais manchetes que vão aparecer no jornal. A gente vai ter todas. Como é que vai ser? A letra D. There aren't any photos or pictures in newspapers. Então, a gente não vai ter nenhuma foto no newspaper? Como é? Ou a gente tem? E a letter E. The headlines are usually printed in larger type to catch the reader's attention. Então quer dizer que a manchete ela é sempre impressa em letras grandes para chamar a atenção dos leitores? O que vocês acham? True or false? Marca aí para mim, por favor. Pessoal, na página 5, nós vamos ter essa pergunta para vocês aí. What is yellow journalism? What about fake news? Então eu quero que vocês reflitam um pouco sobre isso. O que é yellow journalism, tá bom? E aí, ó, a questão 2. Read the following article and check the only piece of information you cannot find in it. Ou seja, vocês vão ler agora esse texto aqui, tá vendo? Yellow Journalism, The Fake News of the 19th Century.
ok? E aí, qual dessas 4 informações aqui não consta no artigo, tudo bem? É isso que eu quero saber. E aí depois vocês vão ler de novo e é de acordo com o texto. Eu quero que vocês me digam: What is fake news? Então, aqui em algum momento ele vai falar sobre fake news. Eu quero que vocês me digam e anotem aqui, tudo bem? Letter B. What is the aim of sensationalizing the news? Então, qual é o objetivo, né, de sensacionalizar, né, fazer um sensacionalismo em cima das notícias? Isso aqui é mais pessoal para vocês, então quero que vocês discorram um pouco sobre isso aí para mim. E a letra C. When did fake news start? Então, a B e a C, né, a B ela é mais pessoal, mas vocês têm alguma informação aqui no texto que vai servir, tá bom? E a letra C, when did fake news start? Então eu quero saber de vocês, quando foi, de acordo com o texto também, que as fake news começaram, tá bom? E aí a gente tem a letra A e a letra B da quarta questão. How powerful do you believe in fake news is nowadays? Então, qual é o poder que as fake news têm hoje em dia? Discorram para mim também sobre isso, né? E a letra B. Do you think technology has increased the way fake news is created and spread? Why? Então, porque hoje nós temos as tecnologias. Vocês acham que as fake news elas são criadas e difundidas mais rápido? Né? É isso que eu quero saber e por quê, tá bom? Qual é o impacto que a tecnologia tem nessas informações de hoje em dia pra gente? Tudo bem? Bom, pessoal, agora nós estamos aí na página 6, tudo bem? Organize your ideas. Take a look at the structures of a news article. Then use words from the box to each element according to their description. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem esse corpozinho aí, não é, do artigo, e a gente vai montar essa estrutura. Então, a gente tem body, byline, facts, headline, lead and quotations, tá? Então, eu quero que juntos agora a gente veja qual é a definição de body, qual dessas partes aqui do artigo é o body. É isso que eu quero saber. Qual dessas partes aqui do artigo é o byline? É isso que eu quero saber. O facts, headline, lead, quotations, tudo bem? Então, vamos lá. It catches the reader's attention and sums up the story. It is usually in larger type. Essa aqui a gente já sabe que já foi dita, né? É a headline. Então, é justamente a manchete. É o título da notícia. Tudo bem? Aqui, continuando, nós temos... Aqui, pessoal, ó. It names the author of the article. Então, aqui, né, onde a gente vai ter o nome do autor. O que seria isso? É justamente o byline. Né? Então, a gente está falando... A gente tem um artigo, a manchete do artigo, e bem aqui é onde vem aquele by fulano de tal. Que em português a gente coloca como por fulano de tal. Né? Então, it names the author of the article. Beleza? Bem aqui, ó, é o lead. Tá? O que é o lead? It presents the main information of the article very briefly. Who, what, when and where. Ou seja, é um resumo, muito resumido mesmo, né? Das informações que a gente vai encontrar dentro do artigo, tudo bem? Essa partezinha bem aqui. Então, ó, a gente tem o headline, o byline e o leads. Depois do lead, a gente vai ter esse primeiro parágrafozinho aqui, essa primeira parte, né? 2 primeiros parágrafos, na verdade, a gente vai ter os facts, tá bom? Que são esses aqui, os facts. Tá vendo essa parte aqui toda que está marcada de vermelho? Isso aqui é o que nós chamamos de body, tudo bem? Então aqui é o body do texto, que é It is a detailed description of the news, divided into small paragraphs. Então, geralmente, o corpo do artigo ele é dividido em pequenos parágrafos, tudo bem? E aí, continuando e para terminar, nós temos aqui
As quotations, statements that retell what someone said. They usually come from witnesses or experts on subjects. Então, dependendo do assunto que a gente está falando, nós queremos transcrever, né, alguma informação, então nós vamos usar as quotations, tudo bem? Vamos lembrar, pessoal, que aqui nos artigos nós usamos uma linguagem mais formal, tudo bem? Então, nós não vamos ver abreviações, nós não vamos ver gírias, expressões idiomáticas. Geralmente, né, quando nós estamos falando de artigos, a gente sempre vai ter uma linguagem muito mais formal. Bom, e agora é a vez de vocês. Agora vocês vão criar para mim, né, headlines, tudo bem? Então, ó, time to create your own headlines. Read and follow the instructions. Ok? Read, vocês vão ler os following articles, então esses 3 pedacinhos de artigo, né? E eu quero que vocês pensem e vocês anotem aí no caderninho para mim quais seriam, né, as headlines que vocês escreveriam, tudo bem? Então, qual seria o título, qual seria a manchete do número 1, a manchete do 2, do 3? Anota aí para mim, tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, e agora nós estamos aí na página 8, né? Nós vimos, vocês fizeram aquelas atividades que eu pedi, e agora nós vamos falar de uma questão chamada, que nós chamamos de acrônimos, né? Or acronyms. Então eu trouxe aqui 3 acrônimos da língua portuguesa: VC, TD e KD, né? Que a gente falando seria o você, tudo e KD. Ou seja, os acrônimos a gente sabe que são abreviações, não é, que nós fazemos na língua, que nós fazemos em palavras, quando a gente está escrevendo, e geralmente são usados em um vocabulário mais informal. Sally, e aí, professor teacher, quais seriam os acrônimos da língua inglesa? Eu pergunto para vocês, what do you know about Internet Language and Acronyms? Aí eu já pergunto para vocês, a linguagem da internet, is the Internet Language the same of the formal language? Yes or no? Bom, depende, a gente sabe, não é, pessoal? Tem Internet Language quando a gente está num ambiente mais formal, que ela vai ser de uma forma, né? Ela vai ter uma escrita mais certinha, sem os acrônimos, e tem a outra não, que ela é mais informal, tudo bem? E aí, então, eu já pergunto de vocês, can you think of any examples in Portuguese of acronyms? Ok? Então, eu já trouxe aqui o VC, o TD e o KD. Me tragam mais, me digam mais acrônimos aí que nós temos em língua portuguesa. Né? Eu lembrei desses 3, eu quero que vocês me digam outros, beleza? E aí? E how about in English? Do you know any acronyms in English? Vocês conhecem algum acrônimo em língua inglesa? Me digam aí. Legal. Do you see this language outside the internet? A gente costuma usar os acrônimos fora da internet? O que vocês acham? For example, do media and publicity make use of it? Então, a mídia e a publicidade, elas costumam usar os acrônimos? What do you think? Tell me, what do you think? Ok? Bom, eu trouxe aqui para vocês, né, que estão lá na página 8, alguns acrônimos que a gente vai fazer junto agora. Então, a gente tem aí, repete comigo. For the win. Opa, o tradutor fez uma... O tradutor não, desculpa. O corretor fez uma correção aqui. Bem aqui tem um TH, tá, gente? For the win. Pronto, correção feita. For the win. See you. Go to go. Great. I don't know. Okay, thanks. Laughing out loud. As soon as possible. In my opinion. Shaking my head. E aí a gente tem aqui o G2G, D2D, LOL, IMO, FTW, GR8, IDK, ASAP, né? ASAP, CYA, SMH, and
KTHX. Vamos começar aqui com D2D. Olha o que significa aí, pessoal, D2D. O D2D é o letter C, então é go to go, beleza. E a segunda, LOL. D2D, então, ó, G to G. E essa aqui agora, LOL. LOL. Qual é que tem? Ah, é a letra G. Laughing out loud. Legal, laughing out loud. Beleza, e o IMO? IMO. Ah, pode ser a letra I, in my opinion. Perfeito, in my opinion. In my opinion. E essa outra aqui, FTW. Qual dessas aqui começa com a letra F? Tá aqui. For the win. Legal, for the win. Perfeito. GR8. 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 8. Great. Legal. Então, olha como é. A gente vai já perceber que alguns dos acrônimos, eles usam números, né? Por quê? Porque o número, ele se refere a algum fonema, né? Alguma palavra, alguma pronúncia. Então, como, por exemplo, a palavra great, ela tem o número 8, né? A pronúncia é muito parecida com 8. Então, eles costumam fazer assim, GR8, tudo bem? IDK, I don't know. Opa, letra E. ASAP, ASAP. Opa, professor, já peguei, teacher. Aqui o fio da meada. Perfeito. Então, qual seria essa CYA aí? CYA. Não tá aí. CYA é letter B, que é CIA, né? Que é CU, ok? Mas quando a gente fala, né? Quando geralmente eles vão falar na spoken language, eles colocam CIA, né? Então, por isso que fica desse jeito. SMH. SMH tá fácil. Shaking my head, tá ali. Perfeito. E o KTHX. Não tá aí. Letter F, que só sobrou. Ok, thanks. Ok, thanks. Legal. Então aqui, ó, alguns dos acrônimos aí que a gente tem que usam números ou letras. Então, ó, o to, né, tanto se for o to só com o, né, que é a preposição, quanto o to de também, a gente vai usar o número 2. O for, a gente vai usar o number 4. O be, né, o verbo to be, a gente pode falar só o be. Se, a gente pode falar só o se. I, a gente pode falar só a letter I. OE, a gente pode falar O, né? O, a gente pode falar só O. R, U, Y, a gente pode usar o Y. Então é muito comum às vezes a gente vê, eu já conversei com colegas americanos assim, às vezes eles querem perguntar How are you? Eles escrevem how, aí eles colocam R, espacinho, you. Pronto, fizeram a pergunta para mim, né? Aí se de repente eu digo para eles assim, I'm not okay. Eles vão me perguntar why. Só que ao invés deles escreverem why, eles escrevem apenas o Y. Claro, isso é numa linguagem no WhatsApp, nos aplicativos de comunicação. Não é uma linguagem que nós devemos usar em meios formais, tudo bem? Mas também é uma forma de linguagem que a gente tem aí. Bom, pessoal, então a gente encerrou, né, a nossa aula hoje, tudo bem? Agora vocês vão fazer as atividades, e as atividades que eu quero que vocês façam foi aquelas que eu passei, da página 6, 7, e vocês completam a última agora na página 8, tudo bem? Queria agradecer muito pela atenção de vocês hoje, e é isso. Bye, bye!